No vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre esse livro aqui, Inclusão, o Nascer de uma Nova Pedagogia. Gente, eu não li esse livro ainda por inteiro, mas eu sei que esse livro ele traz uma nova perspectiva, uma nova forma de ensinar, né, para crianças de inclusão. E nós sabemos que nos dias de hoje é muito difícil encontrar uma escola que verdadeiramente inclua o seu filho, né, que é de inclusão, que é especial, né, que tem uma especificidade. Eu vejo um déficit enorme, tanto na prefeitura como parte do governo também, em questão de incluir esses alunos, né, que têm alguma comodidade. Então, acerca sobre isso, vamos examinar, né, como isso verdadeiramente acontece e funciona. Primeiramente, eu quero deixar bem claro o conceito de inclusão. Inclusão não é apenas matricular a criança na escola. Isso daí é uma lei prevista não somente no ECA, como também é um direito universal, né? Direito ao acesso à educação, à saúde e tralalá. Isso daí está na Constituição Federal, né? Feita lá no ano de 1988, corrigida, né? E atualizada, permanece a mesma coisa. Direito à saúde, direito à educação, saneamento básico e assim sucessivamente. Quanto à criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a mesma coisa acontece. E o ECA, não só o ECA, como também Salamanca, a Declaração de Salamanca, são leis, né, que vêm na intenção de o quê? De nortear, né, e garantir o acesso à educação para todos no modo geral. Isso incluindo cadeirantes, né, tendo acessibilidade, porque não adianta nada eu matricular o meu filho que é cadeirante numa escola que só tem escada, né? Como que o filho vai ter a sua mobilidade, né? Então a gente tem que pensar nisso, tem que pensar numa estrutura de uma escola que possa até ter escada, mas que tenha também uma rampa, né? Porque não adianta nada, porque já estudei em escola que tinha acesso, né, para ter rampa, essas coisas, só que não tinha, gente, na hora de chegar na sala, o aluno que era cadeirante, ele tinha que ser movimentado, se tivesse cadeirante lá. Como que nessa escola não tinha cadeirante, é claro, se viesse um cadeirante lá ser matriculado, era capaz de eles até rejeitar porque não tinha acessibilidade. E é previsto isso na Constituição Federal. Então, se está na Constituição Federal, está no ECA, está na Salamanca, gente, né? Vamos ser mais acessível, vamos ser mais imparciais do que parciais, por causa que quando uma escola ela é partidária, ela vai abrigar apenas os alunos que eles querem, né? Exemplo, já teve situação de um atrito, né, com meu pai e eu acho que a ex-vice ou vice da escola onde eu estudei o meu ensino médio inteiro, devido a minha irmã já ter tido uma passagem, né, na sala de recurso. E sala de recurso, gente, é a mesma coisa hoje que o atendimento educacional especializado. Então, se a pessoa ela faz uso desse recurso, né, então não necessariamente na época, né, não poderia estudar em tempo integral, porque escolas em tempo integral, gente, elas tendem a
a colocar um outro tipo de profissional esse que é um neuropedagogo ou até mesmo um psicopedagogo, que ele vai poder auxiliar da melhor forma e atender, né, o seu filho ou a sua filha dentro daquele parâmetro. Como a escola ainda não tinha esse profissional, a mulher sem conhecimento foi lá e falou pro meu pai que a minha irmã não poderia estudar lá. E isso daí aconteceu, né, que o meu pai brigou, é claro, nada mais justo, porque a minha irmã tinha passado até pela PAI e pela PAI ela foi rejeitada. Logo, por consequência, ela não precisaria tanto assim da sala de recurso. E a sala de recursos, gente, na época que a minha irmã fez, isso eu não falo de hoje, porque hoje eu sei quem são os profissionais que estão ali e quem também tem experiência no assunto. Gente, na época, em meados de 2015, isso há 10 anos atrás, não existia existia, mas não existia aquele olhar mais apurado com relação ao ensino e aprendizagem de uma criança que era especial. E percebia a dificuldade até mesmo dos professores especialistas no assunto, né, que no caso educação especial, que eles não tinham total autonomia para poder passar o ensino de qualidade para o aluno. De tanto que uma vez a minha irmã foi favorecida com uma prova que não tinha nada a ver, né, com o que eles estavam vendo dentro de sala de aula. E isso daí não é inclusão, isso se chama integração. Integração é apenas a inserção, né, a matrícula do aluno ali na escola. É necessário que exista a integração juntamente com a inclusão, para poder haver um ensino de qualidade. Quando eu falo sobre alunos que têm uma dificuldade no ensino da aprendizagem, do aprendizado, né? O que eu vou fazer? Geralmente eu vou procurar entender qual é a deficiência, se é descalculia, se é dislalia, né? Se é o problema na fala. Eu já tive um aluno, gente, que eu nunca tinha visto até então, né? Uma pessoa que ela tem um atraso na escrita, mas que ao mesmo tempo ele tem a habilidade, né, de prever tudo o que ele vai escrever. Então é basicamente assim: a pessoa ela sabia escrever, falava, né, verbalizava, só que na hora de escrever tinha um atraso, né? Isso daí é dislalia. Dislalia no caso da escrita e não da fala. Dislalia tem dois tipos, se eu não me engano. Ah, não, é de grafia. Na verdade é grafia. Que o problema dele era o atraso na grafia e não na fala. Se fosse na fala, dislalia. Descalculia é matemática, né? O atraso no ensino da matemática. Ah, Gabriela, então sendo assim eu sou... você tá falando que eu tenho descalculia. Não, gente. É um atraso totalmente diferente. Exemplo, o aluno ele está no 5º ano, 4ª série, né, a antiga 4ª série, e ele tem os seus conhecimentos básicos, a mentalidade em matemática do 1º ano. Isso que é um atraso em matemática e não um atraso comum que é possível ter, por exemplo, no 1º ano do ensino fundamental. Eu já recebi propostas, né, de pessoas que falaram assim: ó, eu quero que você dê aula de matemática para o meu filho, porque o meu filho não sabe a matemática, não consegue fazer a divisão. Aí eu olhei assim para a criança
E eu falei assim, não, peraí. Como não sabe fazer divisão? A criança, não, sabia fazer divisão e não sabia fazer multiplicação. Aí eu olhei assim pra criança, eu falei assim, meu Deus, como que a criança, ela consegue, ela tem um nível de capacidade de aprender divisão e não aprende multiplicação? Essa conta não bate, isso não fecha. Se ele não sabe multiplicação, ele também não sabe divisão, porque a divisão vem depois da multiplicação. Da mesma forma que a adição ela vem primeiro do que a subtração, no questão quesito da é uma matemática simples, gente. Se você sabe somar, não, se você sabe subtrair, primeiro você sabe somar. E se você sabe dividir, primeiro você sabe multiplicar. Ah, Gabriela, mas a questão não é o problema não é a multiplicação, são os números com dois, né? Número natural, que no caso o número 10, números decimais, né? Vamos falar assim, números decimais, centésimos e tralalá. Beleza, então vamos lá. Gente, eu descobri através, conhecendo, né, a criança, eu descobri que, na verdade, o problema não era multiplicação, o problema não era divisão. O problema era a vírgula. A vírgula. Se eu tenho dificuldade em divisão, certamente alguma coisa na multiplicação não deu certo. Agora, se eu tenho facilidade em divisão e dificuldade em multiplicação, pera lá, vamos ver vamos voltar para trás e entender. Aí, o que eu faço? Primeiro, eu vou ensinar a soma, porque uma vez que a pessoa falou assim para mim, que o filho dela não estava sabendo fazer a multiplicação e sabe a divisão, então o problema tá lá no começo, né? Então vamos lá, vamos somar primeiro, depois a gente vai subtrair e agora a gente vai multiplicar. Por que eu vou usar esse processo do ensino da adição, subtração, para chegar na multiplicação e logo, por consequência, a divisão? Gente, ninguém começa do final. Ninguém começa um aprendizado, né, aprendendo logo do final. Ele tem que retroceder para depois prosseguir. No caso do ensino e aprendizagem, como Vygotsky e Piaget vai dizer, eu não lembro se foi Vygotsky ou Piaget, um dos dois falou assim, para haver a acomodação, precisa do desequilíbrio para haver o equilíbrio, tem que haver o desequilíbrio para que haja acomodação. Havendo acomodação, a zona de conforto, a gente volta ao desequilíbrio. Vai para o equilíbrio, tem acomodação, a zona de conforto. E é um ciclo, gente. A aprendizagem nunca vai ser de momento. Tudo que você aprendeu, mesmo se você não lembrar, você aprendeu, você tem o conhecimento, você só vai aprimorá-lo, entendeu? Então, tipo assim, é como chega na parte, né, da equação do primeiro grau, segundo grau. Isso daí é uma coisa que muita gente talvez tenha dificuldade, mas é a matemática simples. Conhece as 4 operações, você vai saber fazer equação do primeiro e do segundo grau. Você vai saber fazer uma matriz que é do segundo ano do ensino médio. E o do segundo ano do ensino médio, gente, quando eu cheguei no segundo ano do ensino médio, eu lembro como se fosse hoje. Eu achava que aquele professor era muito burro, por causa que eu olhava assim para o professor e eu falava assim, não é possível que eu tô tendo um tipo de aula como essa. Depois de muito estudar, de ver até mesmo em vestibular, eu fui perceber que, na verdade, o burro não era o professor, que o burro não era eu, que, na verdade, houve um equívoco.
Porque se eu tivesse prestado atenção nas entrelinhas, eu teria entendido que o quê? A matriz, você pega o negócio. A primeira são, exemplo, eu vou colocar 3, 3, 3, embaixo eu vou colocar 9, 3. E aí eu vou ter que fazer um cruzamento. Esse cruzamento vai dar a soma total. Isso daí, gente, se aprende lá no 4º ano. Só que eu não tinha me atentado a isso. Quando eu fui dar aula no 4º ano, que eu fui perceber que, na verdade, uma regrinha que apareceu lá no 2º ano do ensino médio, eu já tinha visto no ensino fundamental, na 4ª série. E por que eu falo tanto da 4ª série? Porque todo o ensino fundamental, ele vai ser extraído depois lá no 2º ano, tá? Então, isso daí fica bem nítido e claro. Exemplo, língua portuguesa. Eu tive aula de jornalismo, eu tive aula de literatura brasileira. Quando eu cheguei no ensino médio, gente, eu tive que fazer seminário. Porque o ensino médio, você já tem uma bagagem e você vai aprimorar essa bagagem no ensino médio. E é para isso que serve os níveis, né? Então, basicamente é assim. Eu saí do 1º ano, o que eu vi no 1º ano, eu vou reter o meu conhecimento. Quando eu chegar lá no 6º ano, que é o 5º ano, 5ª série, né, a antiga 5ª série, eu vou, né, aprimorar o meu conhecimento lá do 1º ano e do 2º. Porque é sempre assim, uma chama a outra. E tudo começa, gente, desde o jardim. Porque no jardim, na verdade, é o maternal 3, né? Só que vamos trazer para uma criança que, por exemplo, estuda numa escola que só tem a ludicidade. Gente, a minha crítica sobre o lúdico não é a brincadeira em si. É a forma que colocam, né, na mesa para a criança reter o conhecimento. Gente, basicamente, quem faz o lúdico, exemplo, eu tenho um livro aqui, ó. Olha que legal esse livro, 365 cruzadas diretas de geografia. Gente, eu vou dar para vocês, mas o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o que vocês quiserem. Gente, se eu deixar a Deus dará para uma criança de 1, 2, 3 anos, quando ela chegar com 4 anos, ela não vai saber nem pegar na ponta do lápis. A professora não é nem formada em pedagogia, tá na faculdade, e ela não sabe como dar o livro para os seus alunos. E aí, o que ela vai fazer? Eu vou te dar o livro, você faz o que você quiser. A criança, ela vai entender o quê? 2, 1 ano, 3 anos, vai querer o quê? Rasgar o livro. Aí eu dou revista. Gente, revista, tudo bem, vai testar, né, a motricidade da criança, grossa e fina, beleza. Só que não é sempre que eu vou entregar um jornal para a criança e a criança vai rasgar. Se a criança receber o jornal e a intenção dela for só rasgar, quando ela crescer e chegar lá com 5 anos, ela não vai poder rasgar o jornal. A professora vai querer que ela leia o jornal, comece a ler. Na verdade, não é nem com 5 anos, é com, eu acho que é 10, 9, 8 anos, alguma coisa assim. Gente, tem que tomar muito cuidado. Ludicidade é uma coisa, agora o ensino e aprendizagem já é outra, totalmente diferente. Quando eu testo o conhecimento de uma criança a psicomotricidade, né, eu vou estar trabalhando o quê? O sensorial, né, que é o pincelado lá, que é o grosso, é o fino, tal. Só que, gente, prestem bem atenção. Se vocês virem, se vocês que têm filhos no ensino infantil,
prestem atenção no que a professora tem dado dentro de sala de aula. Eu já vi, gente, isso daí foi em todas as escolas e é errado. A minha tinta guache. Ah, a criança rasgou, não tem problema, é assim mesmo. A tinta guache, gente, olha a indicação dela. Tá? Vocês estão vendo aqui? Esse sinalzinho não tá focando muito bem. Gente, tá escrito 0 menos 3 em um bloqueio. Isso significa que o quê? Que crianças menores de 3 anos não podem usar tinta guache. Aí vem a professora linda e maravilhosa e entrega a giz de cera. A giz de cera foi arrebatada, mas eu tenho aqui o giz de cera. Também tem a indicação que não pode usar menor de 3 anos de idade. Ah, Gabriela, mas a minha filha tem 2 anos para fazer 3. Aí a consciência é sua. Sabe por quê? Eu vi já, gente, isso acontecer e eu ainda fui chamada a atenção. Porque, geralmente, eu vou falar uma coisa pra vocês, como que eu não tô na educação infantil, então eu posso falar. E como alguém que já trabalhou há 5 anos na educação infantil, pode falar isso. Quando a professora vai dar tinta guache, giz de cera, ela não fica olhando seu filho. Tem 18 crianças, 20 crianças, 30 crianças, 40 crianças em uma única sala com 2 ou 3 pedagoga, educadora, ela não vai ficar olhando seu filho. O seu filho vai pegar, vai engolir o negócio, depois é capaz do seu filho até partir para a glória e você perdeu o seu filho por uma negligência de uma educadora. Parabéns para você que deixou o seu filho usar tinta guache, que deixou o seu filho usar giz de cera ou giz de lousa. Ó, aqui não tá aqui. O canetão, gente, é a mesma coisa. Isso daqui é tóxico. Se a criança pegar e se rabiscar toda, depois ela pode ter uma alergia na pele ou fazer que nem eu fiz uma vez, colocar como esmalte, né, brincar de esmalte o corretivo. Sabe o que acontece? Tem toxinas. Pode trazer doenças, micose. Olha que maravilha. Então, muitas das doenças que acontecem nas crianças, principalmente virose, acontecem dentro da escola e você não sabe por quê. Porque a higienização, enquanto lá está previsto que a gente tem que cuidar, ter os cuidados higiênicos do aluno, ele não vai ter a higiene básica. A higiene básica ele pode até ter. Mas só que, olha, vocês podem falar o que vocês quiserem, tá? Porque eu não tenho problema com isso. Isso já aí não é apenas de uma escola, né? Por causa que se fosse de uma escola, não, é um caso isolado. Mas todas as escolas são assim. Todas. Eu já passei pela educação escola privada, já passei pela pública, já passei pela prefeitura, já passei pela filantrópica, e é tudo com a mesma deficiência, tudo com a mesma dificuldade de ensino e aprendizagem. Aí você vem e fala assim, ah, Gabriela, mas tal escola trabalha com produtos naturais. Beleza, então. Então quer dizer que quando eu dou uma sementinha pro seu filho pode engolir a semente e crescer uma árvore dentro dele. É isso só que tá faltando. Porque é tão negligente da parte de muitos profissionais da gestão, e eu não falo do professor não, porque o maior culpado disso são os gestores da escola. Falar que tô fazendo uso da natureza. Gente, para de hipocrisia. Para de hipocrisia, por causa que a tinta guache que você usa, o giz de cera, o canetão, não é natural, não. E se a criança engolir da mesma forma, ela pode ir para a glória.
Então fica complicado, né? Então espero que vocês tenham entendido e até a próxima.